vai estar falando de uma coisa que impacta diretamente na produtividade de soja, certo? A gente vai estar falando da utilização de taxa variável de semente no aumento da produtividade de soja para estarmos alavancando e aumentando a nossa produtividade na área que a gente tem. Bom, o solo a gente já sabe que o solo é uma coisa extremamente variável, certo? E ele tem uma variabilidade. E o que causa essa variabilidade nos nossos solos? O relevo, a textura, a fertilidade, a capacidade de retenção de água, compactação, profundidade. Então, todos esses fatores que a gente tem, eles são fatores que estão diretamente relacionados com a variabilidade que pode ter no solo, certo? E aí a gente já vem para um outro detalhe. Os nossos solos no Tocantins são solos extremamente manchados. Para vocês terem ideia, só num mapa geral de solos que a gente tem, nós temos mais de 21 tipos de solos no nosso estado. Isso que eu estou falando de uma forma macro. Quando a gente diminui isso para um talhão, acaba que nós começamos a ter uma variabilidade também dentro dos nossos talhões, certo? Para vocês terem ideia, que eu estou demonstrando aqui para vocês, a gente tem variabilidade dentro de um mesmo talhão. Por exemplo, a fração mineral do talhão, a CTC dentro do talhão e a altimetria dentro do talhão. Vocês podem ver que esses três talhões, eles são iguais. É o mesmo talhão, só que o mapa dele, da variabilidade, é totalmente diferente de um talhão para o outro, mostrando tanto que é difícil de você saber o que causa essa variabilidade dentro do seu talhão e que vai acabar, que vai refletir na produtividade final. Então, quando a gente compara a fração mineral é a soma da argila mais silt. Isso a gente não muda no nosso talhão. O que a gente descobrir nele vai sempre ficar com essa variabilidade. Já a CTC do nosso talhão é uma coisa que tem uma variabilidade maior. A partir do momento que a gente pode alterar a matéria orgânica, que a gente altera a quantidade de cálcio e magnésio, a gente vai alterando essa CTC nossa no solo. Então é um mapa que ele vai mudar e ele pode mudar de ano para ano. Já a altimetria é um mapa que ele não vai mudar. A altimetria da nossa área, o relevo da nossa área, ele é aquele que constitui o nosso solo. Então, são coisas que não vão se mudar. Então, naqueles três mapas que eu mostrei para você, o mapa de fração mineral e de altimetria, eles não vão mudar no decorrer dos anos e anos de utilização da área. Mas o mapa de CTC, ele vai mudar. Então, é um mapa complicado até para você pensar em usar. Né? Então, quando a gente pensa na identificação dessa variabilidade, da aplicação na prática, a gente tem que descobrir como que a gente vai descobrir essa variabilidade. Então, a gente tem a amostra de solos, que é uma forma de descobrir essa variabilidade, e os sensores agrícolas, que aí nós temos a produtividade, o NDVI e a condutividade elétrica aparente, que são sensores que nos ajudam a descobrir essa variabilidade. Para vocês terem ideia, a amostragem de solo, quando a gente vai usar ela em agricultura de precisão, a gente faz um grid, a gente faz os quadriculados no solo, como essa imagem aqui. E esses quadriculados, cada quadriculado desse, a gente vai dar uma referência para eles. Quem que vai dar essa referência para nós nesses quadriculados? É a própria amostra de solo, né? Então, a gente pode usar grids de 3 hectares, como podemos usar uns grids maiores, de 5 hectares. Mas vocês podem ver o seguinte, que quando a gente usa grid de 3 hectares, a gente está fazendo essa área muito menos adensada em pontos. E quando vai para um grid de 5, a gente vai fazendo ela maior, de 5 pontos. O que a gente pode ver quando a gente está fazendo em amostragem? A amostragem em grid, ou os grids, ou quadrados de amostra, a gente fala que aquele quadrado, aquela amostra daquele quadrado, ela é igual para o quadrado inteiro. Então, se a gente pegar que 3 hectares é uma área de 300 por 100, então a gente está falando que naqueles 3 hectares,
tudo é igual. E às vezes a gente não respeita tanto a variabilidade que pode ter até mesmo em 3 hectares. Né? Outros tipos de sensores para ver essa variabilidade são os sensores de produtividade. Esse é um sensor que geralmente a gente já tem na fazenda, ele está embarcado nas nossas colhedeiras, então as colhedeiras que fazem a medição de produtividade, ele já tem esse sensor, certo? Que são a colheita, os sensores de colheita, né? NDVI, que são sensores de satélite, ou mesmo através de vantes que conseguimos tirar imagens em tempos curtos, de 2, 3 dias, ou mesmo até mesmo atuais, no mesmo dia da lavoura, para saber o estado dela fisiológico, então é o NDVI. E o outro tipo de sensor que nós temos é o de condutividade elétrica aparente do solo. Esse já é um sensor direto, que varre 100% do solo e, nos casos, estaria mostrando para nós qual a variabilidade física que esse solo dá. A condutividade ela vai estar medindo diretamente e, e 100% da área ela vai estar medindo vai estar medindo a condição física dele. Então, para que a utilização da taxa variável de semente? Para que ela serve, né? Bom, a utilização de taxa variável ela já é muito aplicada na agricultura de precisão. A gente usa em calcário, a gente usa em fertilizante. Mas em semente é uma coisa nova, é uma coisa que está aí sendo utilizado há 10 anos somente no Brasil. No exterior, nos Estados Unidos, isso já é uma prática bem usual. E o que conduz por que utilizar essa variação de semente na lavoura, né? O que eu estou variando? Na verdade, eu estou variando a população da minha semente. Então, se eu tenho uma semente que a população dela é 300 mil plantas por hectare, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar variando 300, 310, 320 ou 300, 290? Então, isso que é a minha variação, eu estou variando a população dentro da minha lavoura. E quais são os problemas comuns que o produtor, por que dessa variação então? Porque geralmente o nosso produtor ele tem problemas comuns quando ele vai plantar. Primeiro, a desuniformidade do talhão. Quando ele chega num talhão, principalmente no Tocantins, ele pega um talhão que seja de 60 a 200, 300 hectares, no mesmo talhão ele tem uma diferença de textura ali dentro, muitas vezes. Então, no mesmo talhão, ele tem manchas que são arenosas e manchas que são mais argilosas, certo? Essas manchas mais arenosas, ela tem uma probabilidade da planta nascer pior, da planta ter um desenvolvimento pior, certo? E nas manchas com solo, com a textura mais pesada, essa planta, essa população de planta, ela vai nascer muito melhor. Então, quando a gente pega e joga uma taxa fixa, ou seja, a mesma população, falando que aquele talhão é igual todinho, o que acontece? Isso se reflete na minha produtividade. No final, o que eu vou ter? Uma produtividade desuniforme. Ou atendendo a área da textura mais arenosa, no caso, ou atendendo a área da textura mais argilosa. E aí eu tenho uma queda na minha produtividade. Certo? Outro problema que a gente tem grave dentro do Tocantins, que é a ocorrência de manchas de cascalho dentro da minha propriedade. Então, essas manchas de cascalho dentro da propriedade fazem com que, quando eu coloco uma taxa fixa de solos, uma taxa fixa de população, naquele lugar onde tem cascalho, a probabilidade de eu ter aquela população que eu defini é muito maior. Porque, querendo ou não, quando eu tenho a presença de pedra, eu posso ter uma diminuição da minha população, com mais morte de plantas. Então, quando eu chego num talhão e eu tenho manchas de cascalho nesse talhão, e eu falo para ele, e eu vou plantar, e eu tenho nele inteirinho, e eu falo que eu vou plantar, eu vou usar toda a mesma população, o
que eu estou falando? Que na área que eu tenho cascalho, aquela população vai servir, e na área que eu não tenho uma presença de cascalho, aquela população também vai servir. Qual o reflexo disso? Ou eu tenho superestimado a minha população, ou eu tenho subestimado a minha população. De novo, voltamos para aquilo. Variabilidade na produtividade causada por esse problema que dá de não se adequar à população dentro de cada zona específica do meu solo. Então, a utilização da taxa variável de semente, ela serve para isso, para que eu consiga atender o meu solo e atender essa variabilidade que tem dentro do solo. Então, nesse exemplo que eu estou dando, né, eu estou variando uma população que vai de 340 a 380 mil plantas, certo? Obedecendo a minha variação. O mapa maior eu tenho como que ficou a produtividade, e no mapa menor eu tenho como ela era. Então, você começa a ver que eu começo a uniformizar mais a minha produtividade e começo a aumentar a área de produtividades mais elevadas dentro da do meu mesmo talhão. Quando eu estou lidando com o cascalho, isso acaba que fica até maior. Então, você pega essa área aqui, nessa figura azul, eu tenho uma área que eu tenho a presença de cascalho nessa área mais escura azul, e onde eu tenho a ausência de cascalho nessa área intermediária e nessa outra área. Então, eu variei a minha população. Quando eu vou para mapa de colheita, eu tenho o quê? No meu mapa de produtividade, uma uniformidade maior da área, onde eu consigo tentar igualar as áreas que têm cascalho com as áreas que não têm cascalho, variando a população dentro dessas áreas. Para você ter ideia, esse não é um procedimento fácil, não é de um ano para o outro, quando você faz dentro de uma mesma safra, você consegue ter uma produtividade, um aumento de produtividade. Mas esse é um trabalho que você faz todo ano. Então, aqui eu estou mostrando, 2017 nessa área, foi feita uma variação, variando aqui 4 vezes a população. 2018, ele já variou, mas as zonas de amostragem elas foram afinando com o mapa de colheita. E 2019, a gente viu que não estava tendo tanta modificação, se transformou só em 2 áreas de manejo, certo? Com 2 populações. Então, esse é um trabalho que todo ano você vai fazendo e você vai afinando ele dentro da produtividade. Com os benefícios da utilização de taxa variável de semente? Primeiro, maior uniformidade de produção dentro do seu talhão, certo? Aumento da sua produtividade por hectare. A partir do momento que você tem aumento da produtividade, você tem aumento da sua lucratividade por hectare, certo? Maior eficiência na utilização dos recursos, tanto de adubo quanto de semente. Você não está desperdiçando nada, você está colocando e está respeitando dentro do seu talhão a variabilidade dele. Onde precisa de mais sementes, você vai colocar mais sementes e mais adubo. Onde precisa de menos, você vai estar colocando menos sementes. Você vai estar adequando para aquela área todinha toda a variabilidade que ela tem. Certo? Então, aí vem um ponto. O que eu vou usar para fazer essa variabilidade? Qual o método que eu vou usar? A amostragem de solo, os sensores de NDVI? Como é que eu vou então fazer essa variabilidade no meu solo? Bom, quando eu trabalho com argila e silt por grid, por amostragem, eu tenho... Você lembra que eu coloquei para vocês que a gente forma os quadradinhos? Então, tá bom. Aqueles quadrados que eu disse que eu tenho, às vezes não é ele todo que tem aquela mesma forma. Então, eu tenho uma variabilidade muito grande dentro do talhão, como nessa primeira figura que eu estou colocando aqui, de argila mais silt. Vamos para outro tipo de sensor para ver essa variabilidade, para que eu possa fazer a taxa variável de semente, o NDVI. O NDVI é um sensor de satélite. Só que eu tenho que lembrar, o NDVI, ele está medindo como está a minha lavoura naquele momento, naquele exato momento. Então, o que eu posso acontecer? Primeiro,
Se eu estiver passando por um período de estresse, o NDVI não vai refletir realmente o que o seu solo tem. Se eu estiver passando por um período de muita chuva, também. Então, o NDVI é um sensor que ele mede muito como que está a lavoura naquele momento. Então, não é indicado para a gente mexer e fazer zona de amostragem para mexer com taxa variável de semente. Mapa de produtividade. Maravilhoso, muito bom para a gente usar para fazer as zonas de amostragem, para mexer com taxa variável de semente. Só que tem um detalhe, você sabe que a sua produtividade ela não é igual ano a ano. Ela tem a variação conforme o clima. Então, eu não posso usar para fazer a minha amostragem mapa de produtividade de um ano. Eu tenho que ter aí 3, 4 anos de correlação para então descobrir esse mapa real, tirando a variabilidade do tempo desse mapa, certo? Então, tem esse detalhe. Aí, a gente tem um outro sensor de condutividade elétrica do solo. Esse sim, esse me dá uma situação real e ela não muda com o passar do tempo. Se eu usar o sensor de condutividade elétrica do solo, hoje no solo, e tiver o mapa, se eu vier o ano que vem e passar, o meu mapa continua o mesmo. Ele não vai mudar no meu solo. Então, ele é estável ao longo dos anos. Então, é um sensor que ele é muito utilizado para isso, para se fazer taxa variável de semente. Né? E o que é, já que eu falei que ele é o bom, o que é um sensor de condutividade elétrica do solo? Nada mais é do que são eletrodos que eles estão passando no solo uma carga elétrica, né? Uma passagem de corrente elétrica do solo, fazendo essa leitura do solo. Então, é uma leitura física que está muito diretamente relacionado com a textura do solo e também com a capacidade de troca de cátions do nosso solo. Então, aqui, para vocês verem, é uma imagem de como é que ele faz a leitura. Ele não passa, ele é um equipamento pequeno, é um equipamento que tem 2 metros, ele não passa um do lado do outro, ele vai passar ali de 15 em 15 metros, de 16 em 16 metros, certo? Mas ele vai fazer a varredura do meu solo em 100%. Então, aqui do lado tem uma foto de como ele trabalha. Então, e aqui tem um vídeo que mostra mais ou menos como que ele está. Então, para vocês verem, o trator, ele tá passando, tipo uma grade, e o trator puxando aquela grade, e aquela grade, ela tá passando uma corrente, e ela forma um bolsão, que pode ser passado de 15 em 15 metros, que pode ser passado de até 20 em 20 metros, dependendo da umidade do solo. Ok? Então, para vocês terem ideia, isso aqui são tudo áreas reais, passada a condutividade elétrica. Nessa área aqui, a área em Rio dos Bois, essa parte vermelha tem a presença de cascalho maior, mais grosso. A parte laranjada, menos cascalho ainda. Então, é uma questão de variabilidade de semente muito grande. A parte verde já não tem cascalho. Vamos falar essa outra área também, Rio dos Bois. A parte azul escuro não tem a presença de cascalho. Na parte azul intermediário, já não tem. Na parte o azul mais claro, ele tem um pouco de cascalho. Nessa outra figura aqui do meio, a gente tem essas manchas azuis. Essas manchas azuis têm muito cascalho. Então, eu consigo ver a variação até mesmo de quantidade de cascalho. E dali foram essas outras áreas. Essa área aqui de baixo já não tem a presença de cascalho, mas é a presença de textura, onde nessa área mais verde eu tenho mais argila e na área mais vermelha eu tenho menos argila. Gente, então era isso que eu queria falar para vocês. A taxa variável de semente é uma coisa real, ela veio. Ela é uma tecnologia que muitas vezes, quando você compra a sua semeadeira, ela já está, certo? Sua plantadeira, ela já está ali embutida. E basta começar a usar para quê? Para ter um maior retorno do seu rendimento, certo? Então fica a dica,
A gente está aqui começando a planejar a nossa próxima lavoura e fica a dica de como usar. Queria agradecer a Unigel por estar aqui, ter feito esse convite para estar aqui, e a Pruma Agricultura de Precisão, que também me convidou para estar fazendo esse vídeo. Gente, até mais!